Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais um episódio, dessa série de vídeos Conhecimento Acumulado, onde a gente vai tentar passar aí um pouco desse conhecimento adquirido nesses últimos aí quase 30 anos de Magic the Gathering, nas mesas aí de jogos, com o pessoal brincando, se divertindo. Hoje o tema é um pouco mais sério, um pouco menos, do jogo em si, mais da comunidade, É mais um serviço de utilidade aí para o público que frequenta as lojas, para os jogadores, para aquelas pessoas que querem apenas se divertir. Hoje a gente vai falar das falsificações, Cartas que estão aí invadindo o mercado, muitas delas originadas da China, que são praticamente idênticas às cartas originais, o que tem causado prejuízo aí a muitos jogadores. Eu estou aqui com algumas delas, elas foram usadas para a gente fazer o nosso vídeo. E como que vai funcionar aqui? Eu escaneei essas cartas, tá? Numa impressora comum de casa com 1200 dpi. A gente conseguiu uma definição muito boa. Vai dar para mostrar todos os detalhes aí que a gente precisa mostrar das cartas, Que a ideia é mostrar os vários testes que vocês podem fazer em casa mesmo, com praticamente nada. O equipamento mais importante vai ser esse aqui, que é um conta-fios, uma lupa, uma pequena lupa com ampliação em geral de 60 vezes. 60 vezes é mais do que suficiente. Alguns dizem que menos que isso também dá, 20 vezes é suficiente, mas 60 vezes com certeza você consegue. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre ela, tá? Então o único equipamento que vocês precisam mesmo no dia a dia vai ser isso aqui, mas em casa você consegue verificar com um scanner normalmente de mesa, Coloca lá 600 dpi, 1200, que fica muito fácil de você ver isso. Bom, antes da gente partir para as verificações em si, eu vou passar aqui um pouquinho de como que esse processo de impressão é feito. Que entendendo um pouquinho o processo de impressão, a gente consegue justificar por que a gente está procurando essas coisas que nós vamos procurar nas cartas, tá? Então, entendendo um pouco o processo de impressão, a gente justifica por que essa verificação funciona, por que essa verificação é válida e nos dá aí um grau de confiabilidade de definir se a carta é uma carta falsa ou uma carta verdadeira. Vamos então aí para os testes. Bom, eu tenho aqui uma sequência de imagens. A primeira delas é uma imagem da padronagem. A impressão das cartas de Magic, ela não é feita, numa impressora qualquer, Ela é feita no sistema offset, que a gente diz, Onde cada cor é imprimida separadamente. Então você tem aí uma sequência de impressoras, basicamente, e o papel, a folha, que não é a folha de uma carta, são dezenas de cartas. Ela passa em uma impressora por vez e cada uma dessas impressoras vai imprimir unicamente uma cor. Tá? E essa sequência de cores e a angulação em que essa folha passa na impressora, aqui eu estou colocando, isso aqui foi tirado do site do Magic Judge. Depois eu vou pedir para o Saulo colocar aqui o link na descrição do vídeo, tanto o site do Magic Judge quanto o vídeo do MTG Degree, que foram duas fontes muito importantes para eu montar esse vídeo, Eu gastei um tempo razoável buscando essas informações para que pudesse ser o mais completo possível. Então, essa imagem especificamente vem do site do Magic Judge. Então, aqui a gente tem que o amarelo ele é impresso aqui na horizontal, com 0 graus, o ciano a 15 graus, o preto a 45 e o magenta a 75. Essa inclinação vai formar aqui no centro, que vocês estão vendo, um padrão, uma padronagem. Isso é chamado de roseta. Essa roseta, dentro do design, ela varia de acordo com a angulação da tinta que você coloca, De acordo com a ordem em que você coloca essas tintas, de acordo com a quantidade diferente de tintas que você coloca. Aqui geralmente são 4 mesmo, tá? Amarelo, ciano, magenta e preto. Mas pode ser colocado mais cores nesse processo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Identificar isso aqui. Essa padronagem que é praticamente única. Vamos mostrar aqui um vídeo do MTG Degree que mostra como funciona mais ou menos esse processo. Então você tem essa sequência aí de impressoras, amarelo, vermelho e outras cores. E essas impressoras, elas vão largando a tinta uma por uma, Então vem lá o primeiro amarelo, depois o verde, depois o magenta, o ciano. Qualquer coisa que você colocar em uma camada de preto, padrão, mas
essa camada ainda não é a última. Essa camada de preto é como se fosse uma cor qualquer. Isso vai criar essa padronagem, tá? Porque é tudo pontinhos, são pontinhos, né? Não são carreiras seguidas de tinta, são pontos. Cada cor é uma sequência de pontos que é colocada ali na ordem, tá? E essa forma a tal roseta. Todas as cartas de Magic possuem essa padronagem que é única para elas, tá? As cartas falsificadas elas não possuem a mesma. Só que depois disso, deixa eu dar um pause aqui. O que esse processo não faz bem? Esse processo não faz bem linhas retas. Esse processo não faz bem linhas muito bem definidas, tá? Esse processo ele tem algumas falhas. E é justamente nessas falhas em que a gente vai trabalhar para achar essas falsificações. Por quê? Como ele não faz bem alguma dessas coisas, principalmente linhas bem definidas, o que a empresa faz? Ela passa depois uma camada final de tinta preta, que não é mais esse padrão pontilhado. É tinta preta sólida mesmo, é uma linha reta de tinta preta em vários lugares. Quais são esses lugares? Principalmente aqui, o texto, o símbolo de mana, que aqui foi tirado, tá? E esses contornos todos, o contorno da caixa de imagem, o contorno da caixa de tipo, o contorno da caixa de nome, os símbolos de mana, as letras. E é justamente nisso que a gente vai buscar as falsificações, porque as falsificações, elas não fazem isso, elas fazem tudo de uma forma só. Então, esse padrão de roseta que é encontrado praticamente na carta toda, nas falsificações, ele aparece realmente quase na carta toda, né? Inclusive nos lugares onde na original não aparece. Então, a original possui alguns lugares, e a gente vai apontar isso, que não possui essa padronagem. E a carta falsa mantém essa padronagem. Então, a ideia é identificar essa padronagem onde ela não deveria existir. E é isso que a gente vai fazer. Seguindo aqui, então, eu vou trabalhar com essa Lotus de Joia e uma outra carta, né, que é o Tuxease. São as duas cartas que eu peguei para trabalhar. Mas esse Tuxease, ele está muito bom. Ele está muito bom mesmo. Precisaria de muita atenção, mesmo jogador experiente, para identificar que isso aqui é uma falsificação. Então, os pontos que a gente vai procurar serão esses aqui. Eu marquei na carta, tá? Essa quininha aqui, essas laterais. Por quê? Isso aqui a gente vai buscar no contorno interno da caixa de imagem, tá? Vou aumentar aqui para mostrar para vocês isso direitinho. Opa, avancei aqui sem querer. Então, a caixa de imagem, ela tem essas duas linhas, tem a caixa de imagem, né? Tem essa bordinha branca aqui, vou botar menorzinha aqui, que ela tem duas linhas pretas, uma à direita e uma à esquerda. Essa linha à direita preta, a linha interna da caixa de imagem, ela é uma linha sólida. Ela é uma linha naquela impressão da última camada de tinta preta. Enquanto essa linha aqui da esquerda é uma linha ainda padronizada, né, dentro da roseta. Então, esse contorno, ele tem que ser cheio, tem que ser bem definido. A mesma coisa aqui embaixo, o contorno ainda da caixa de imagem precisa ser cheio, bem definido. O contorno da caixa de tipo também, aqui embaixo e aqui em cima, são linhas pretas sólidas. O contorno do símbolo da expansão, tá? O símbolo da expansão, o preto também é muito bem definido. Então, esses são os pontos. Eu marquei aqui o símbolo novo, né, o holograma. Existem algumas diferenças, não é tão simples ver o holograma, tá? Mas existem pequenas diferenças, também pode te dar mais um indício. Antes de seguir, uma mensagem bem importante. Não existe um teste único que diga para você essa carta é falsa, essa carta é verdadeira. O melhor de todos é você fazer 2, 3, 4 testes. Se você fizer todos os testes possíveis, você vai gastar uns 30 segundos verificando a carta, tá? Usando essa lupazinha aqui e uma lanterninha de celular. Tá? Então, vale a pena gastar esse tempo para não receber uma carta falsa, tá bom? Então, novamente, não existe um teste único. Qualquer teste, ele pode falhar em uma falsificação ou outra. Mas, muito raramente, tá? Uma carta falsa vai passar em todos os testes. Digo muito raramente, é que a gente não conhece todas as falsificações, todos os processos, então pode ser sim que em algum momento alguém tenha conseguido fazer isso tudo muito perfeitinho. Mas até hoje eu não vi nenhuma carta que tenha passado em todos os testes. Então vamos começar pelo símbolo da expansão, tá? Aqui a carta à esquerda é a Lotus verdadeira, tá?
Aqui a carta direita é a Lotus falsa. Ambas possuem, olha as cartas, né? Ambas possuem uma padronagem, né, aqui fora do símbolo e até mesmo dentro do símbolo. Tá? Mas o mais importante é, olhe a caixa de tipo, né, o contorno da caixa de tipo e o contorno do símbolo da expansão. Esse símbolo da expansão, esse preto, ele foi impresso no mesmo padrão de todo o resto, todo o outro preto aqui dentro. Enquanto aqui, esse preto é a última camada de tinta, tá, que a empresa que faz a impressão para a Wizard coloca. Então aqui a gente vê que o preto não é um preto sólido, é um preto formado pelos aqueles pontinhos, tá, pelo padrão, pela roseta. Então isso é o que a gente vai buscar sempre nas cartas, tá? Esse preto sólido, onde ele deve existir e onde ele não deve existir. Aqui em cima a gente pode ver também, eu vou mostrar na outra imagem. Seguindo lá então. Aqui já é a Liliana. A carta da esquerda é o Tuxedo que eu coloquei. A carta da direita é uma Liliana da mesma edição. Tá? Eu busquei uma carta da mesma edição justamente para a gente poder fazer a comparação aí melhor. Esse Tuxedo estava muito perfeito. Tá? Muito perfeito. Tanto que o símbolo, o preto em contorno do símbolo, não está tão visível assim já na digitalização. Tá? Já numa ampliação. Aumentando um pouquinho mais aqui, a gente consegue identificar claramente que isso aqui não está um preto sólido, isso aqui está. O da direita é a Liliana, o da esquerda é o Tuxedo. A Liliana é uma carta original, o Tuxedo é uma carta falsificada. Mas, apesar do símbolo estar bem próximo, tá, da realidade, o preto do símbolo, o preto da caixa de texto, desculpa, o preto da caixa de tipo, ele é bem visível, tá? Bem visível. Com conta-fios você consegue enxergar que isso aqui não é um preto sólido. Que isso aqui é justamente, né, o padrão. Aqueles pontinhos colocados um por cima do outro que vão formar a cor que quem imprimiu quer que tenha. Tá? Enquanto aqui é um preto sólido mesmo, é preto, é só tinta preta pura. A mesma coisa aqui, ó, isso aqui é o contorno da caixa de imagem. O layout é um pouco diferente, né, um pouco mais grosso. Mas aqui você pode ver, porque é de planinauta, né? Os primeiros planinautas. Mas aqui você pode ver, ó, tudo padronado. Isso não é um preto sólido, isso é padronagem. Tá? É a roseta. Continuando aqui, próxima imagem. Aquele cantinho superior lá da caixa de imagem, né? A quininha. Eu coloco essa quina que a gente vê aqui tanto a linha horizontal quanto a linha vertical. Tá? Olha só aqui, a carta da esquerda ela é a Lotus verdadeira, a carta da direita é a falsa. Né? A falsa está em inglês, a direita está em português. A falsa está em inglês, a verdadeira está em português. Tá? Então, olha só aqui. O contorno da imagem, ele é um preto muito sólido. O contorno, né, da imagem aqui é um preto padronado, um preto dentro da roseta, formado pelos aqueles pontinhos, pelos pontilhados da impressão. Se você ampliar mais aqui, ele praticamente some, se mistura, né, a imagem. Aqui não, a ampliação, você consegue ainda definir o preto, bem sólido. A caixa de nome também possui essa mesma diferença. Tá? Mas eu já vi algumas cartas falsas com essa caixa aqui de nome com um preto mais definido. Né? Esse preto aqui melhor do que isso aqui. Mas, novamente, a carta de nome, a caixa de nome estava com preto bom. Mas todo o restante da carta apontava falsificação certa. Continuando aqui. Vou voltar aqui. Então tá aqui a caixa toda, né? A caixa toda do tipo. O símbolo aqui, sem ampliar aqui, só na digitalização a gente já consegue ver aqui, ó, a diferença. Em cima é o verdadeiro, embaixo é o falso. Você olha aqui o símbolo. Ampliando aqui, olha a diferença aqui. Entre a linha superior da caixa de tipo, a linha superior da caixa de tipo. A linha inferior da caixa de tipo, a linha inferior da caixa de tipo. Tá? Então é muito claro. Antes de passar, eu quero falar sobre as letras. No passado, essa diferença entre os pretos acontecia na letra também. Tá? As letras também tinham essa diferença. Você via a padronagem na letra. Isso não acontece mais. Então isso é um indício de que as falsificações elas vão melhorando. Em algum momento, é possível que isso que a gente está vendo agora não seja mais verdade. Tá? Alguns testes que eram bons no passado, eu vou falar deles, não funcionam mais hoje. Tá? E esse da letra é um deles. Tanto da letra quanto
o símbolo de mana, tá? Que no passado eram padronados também, feito dessa parte de contendo a roseta, e hoje não são mais. A mesma coisa aqui para a Liliana, né, e para o Tuxedo, em cima o Tuxedo, embaixo a Liliana. Tá? Olha aqui a linha preta firme, né, bem definida na Liliana, e olha a linha preta aqui no Tuxedo. Então essas foram as duas cartas. Tá? Olhando as duas juntas, você vê uma diferença de cor, tá? Bem claro, né, entre as duas. A carta verdadeira e a carta falsa um pouco mais clara. As letras, se vocês olharem, ó, todas muito bem definidas. Mas olha aqui a caixa de tipo, né? A linha preta bem padronizada, bem, digamos assim, gasta, digamos assim, dentro do padrão, o pontilhado dela, e aqui bem definido. E como eu falei, o custo, né? O custo, os símbolos de mana, os nomes, eles eram também nesse esquema aqui, né? Desse preto bem padronizado da roseta. E hoje não é mais. O zero aqui do custo está sólido. A palavra Lotus aqui está sólida também. E isso não era verdade no passado. E agora é. Ou seja, algo que nos dava a indicação de que a carta era falsa no passado, hoje não serve mais. Porque as falsificações melhoraram a qualidade. E esse aqui é o Tuxedo falso e a Liliana verdadeira. Eu escolhi a Liliana porque a paleta de cores das duas cartas são muito parecidas, né? Esse rosa, roxo, preto, azul. E se você olhar, a diferença de cores entre as duas cartas não é tão grande assim, mas está muito próximo, né? Dada a alta qualidade na falsificação desse Tuxedo. Se você olhar os símbolos aqui, ó, você não vê a diferença. Você precisa ampliar para poder notar essa diferença. E essa ampliação é dada justamente, né, pelo nosso conta-fios aí, que você pode adquirir aí pela internet ou na loja. Eu vou falar isso depois no finalzinho, tá? Mas o importante as falsificações estão ficando melhores. Então esse é o primeiro teste que a gente vai fazer, né? Buscando aí as linhas pretas não definidas nesses pontos. Eu marquei esses pontos aqui, são os que eu costumo ver, né? Mas qualquer lugar dessa borda de imagem, qualquer lugar da borda, da caixa de tipo e o símbolo aqui, você consegue identificar bem se a linha preta ela é definida, ela é sólida, ou se ela está nesse padrão, que é o padrão de impressão das coisas em si. Calma aí que avançou demais aqui. Ok? Bom, então esse vai ser o primeiro teste. O teste da impressão na frente da carta. O segundo teste é o teste da impressão nas costas da carta, no fundo da carta. Como a gente sabe, todas as cartas de Magic, elas possuem um mesmo fundo. Tá? A imagem, a arte é a mesma, desde sempre. Há uma diferença aí de coloração, pode haver entre uma edição e outra. Por exemplo, Miragem, né? A Miragem é infinitamente mais escura do que todas as edições anteriores a ela, né? Praticamente todas as edições. Então, isso não quer dizer necessariamente que a carta é falsa, só se a coloração for diferente. Mas o preto, né? Esse preto sólido que nós verificamos na frente, vale a mesma coisa para cá, tá bom? Então, eu marquei aqui esses 3 pontos aqui, mas pode ser qualquer outro ponto. Marquei aqui perto desse C, em cima do C, marquei aqui no finalzinho de Deck Master e marquei aqui no ponto verde, né, que é o ponto mais famoso para se identificar essas cartas. Então vamos lá. O pontinho verde, vamos começar pelo ponto verde. Essa carta está amassada porque eu usei aqui uma Astúcia de Mirri, que é uma carta falsa mesmo. E eu marquei ela propositalmente, porque eu cheguei a usar ela como prótese há algum tempo, e marquei ela propositalmente para deixar bem claro que isso aqui não era uma carta verdadeira, né, para que em momento algum, né, eu passasse sem querer, ou alguém pegasse, sei lá, qualquer coisa, tá? Então tá marcado para deixar bem claro que é uma carta falsa. Geralmente o que a gente faz, tá, é simplesmente rasgar essas cartas, né, para que realmente não tenha problema disso cair no mercado. Eu tenho algumas rasgadas aqui, mas vamos lá. Então, o que eu falei, o preto. Todos os 4 símbolos de mana que aparecem, os 5 símbolos de mana que aparecem no verso da carta, eles possuem, né, uma borda preta. Tá? Essa borda preta é impressa no mesmo sistema das outras linhas pretas. É aquela camada final de tinta preta que vem por cima. Então, se a gente checa aqui, ó, é um preto bem definido e aqui um preto
na roseta, né? Aquele padronizado, feito por pontinhos, né? Como se fosse algo meio embaçado. E isso continua a verdade, né? Na frente da carta, no fundo da carta. No verso da carta tem um outro ponto muito importante que as pessoas avaliam, mas nem todos conseguem ver, e já tem cartas onde isso também pode dar problema, por isso que eu falo que não há teste sozinho definitivo, tá? Qualquer um desses testes ele pode falhar, mas é quase impossível, né? Eu acredito que seja quase impossível que todos falhem, tá? Então qual é o segundo teste? É em relação aqui na bolinha verde, nessa parte clara. Deixa eu voltar lá para a carta para ficar bem claro de onde que eu estou falando, tá? Opa, não quer voltar. Na bolinha verde, essa bolinha verde aqui, ela tem uma parte mais clara, tá? Que é essa parte aqui. Bom, é nessa parte que a gente vai se concentrar. Então, na bolinha verde, na parte mais clara, olhando com a lupa, olhando com o conta-fios, você vai conseguir identificar 4 pontos vermelhos, né? Um vermelho meio embaçado ali, mas são 4 pontos vermelhos. Vou apontar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Deixa eu fazer aqui uma brincadeirinha aqui, que a gente consegue marcar isso bem marcado. Pronto, abri isso aqui no Paint e a gente vai conseguir fazer aqui um rabisco aqui, tá? Só para eu poder marcar aqui para vocês. Então aqui, ó, tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um outro ponto aqui. Esses 4 pontos, eles aparecem sempre nessa forma. Isso é uma consequência, né, da forma como a impressão é feita, né, da angulação das cores e tudo mais, da sequência em que as cores aparecem na hora da impressão. Isso é uma consequência, isso não é proposital, tá? A Wizard não fez isso para marcar, né, para deixar um código de segurança como existe nas notas, não. Isso aqui é uma consequência da impressão, tá? E isso não é copiado, não entendemos ainda porquê, mas não é simples, certamente não é simples de copiar, porque isso aqui é uma forma de identificar bem conhecida, de identificar cartas falsas. Então, se fosse simples de fazer, eu acredito que já teriam feito. Então, esse L aqui, que eu estou rabiscando, é justamente o L que aparece em 4 pontinhos vermelhos, nessa parte mais clara da borda verde, tá? Da borda verde, da bolinha verde do fundo da carta. Bom, então isso é um ponto bem fácil de se identificar. Vamos voltar lá então para a nossa imagem. Então esses 4 pontinhos, 1, 2, 3, 4. Então isso é um outro teste além da borda preta, né? Daquela linha preta. Vamos seguir aqui. Aqui eu coloquei lá, naquele canto perto do C. Eu coloco aqui porque pode ser em qualquer outro ponto, tá? Mas eu quero ver o contorno das letras da palavra Magic e esse contorno preto da elipse azul. Então, se você olhar aqui, olha esse R aqui, né? Vou desenhar aqui um R, esse R aqui, tá? Olha a definição do preto aqui e olha a definição do preto aqui. Aqui é um preto bem definido, bem sólido, enquanto aqui na direita, na carta falsa, tá? Carta falsa à direita, carta original à esquerda. Aqui é naquele pontilhado, no padronizado, dentro da roseta, como todas as outras cores da carta. Tanto o preto, né, do contorno da elipse, quanto o preto do contorno das letras da palavra Magic. Lá embaixo, né, perto daquela caixa escrito Deckmaster, mesma coisa, olha o contorno preto da elipse aqui, e olha aqui, carta direita falsa, carta esquerda verdadeira, tá? E o contorno aqui da caixa, onde está escrito Deckmaster, olha só, preto sólido, preto padronizado, preto sólido, preto padronizado. As letras, ó, são praticamente a mesma coisa, um preto bem sólido aqui e aqui. E olha que aqui parece até mais sólido que da original, tá? Mas um outro ponto importante é você olhar aqui. Olha só a diferença entre essa linha horizontal e esta linha horizontal, tá? Isso aqui parece muito mais sólido do que isso, tá? Mas é a mesma linha da mesma, é a mesma carta, né? A mesma carta. Tá? Então não pode falar que uma parte da carta é falsa, outra parte é verdadeira, né? Essa carta é verdadeira. Mas mesmo assim, essa linha aqui, ela está ali bem mais ou menos. A mesma coisa aqui, se você olhar, esta aqui, ó, essa vertical aqui, está bem mais padronizada, bem mais dentro do pontilhado do que esta aqui. Essa aqui parece muito mais sólida, tá? Mas a carta falsa, ó, todas as linhas estão dentro da roseta ali, dentro daquele padrão pontilhado.
Seguindo aqui. Então, essas foram as duas cartas. Esse é o fundo da Lotus, né? Essa Lotus aqui, ela tinha um problema sério que facilita um pouco a verificação, que era quase verde. Aqui não dá para ver, mas o fundo dela era quase verde. Mas dentro de um shield ninguém veria isso, tá? Mas era quase verde esse fundo. Então, esta aqui é a carta falsa, esta aqui é a carta verdadeira, né? Olha aqui, né? Ampliando aqui, ó. Olha o preto aqui na carta falsa, olha o preto aqui na esquerda na carta verdadeira. Continuando aqui. Aqui é o Tuxis e a Liliana. Eu não lembro aqui qual é qual, mas ampliando aqui, olha só. Com certeza o da direita é a Liliana, que é a carta verdadeira. E o da esquerda é o Tuxis, que é a carta falsa, por conta do preto, né? Se a gente olhar, né, lá nas letras também, olha esse M aqui, né? Olha aqui quanto definido. Se eu puxar lá, olha só. Olha o preto das letras. Olha o preto aqui da elipse. Tá? Então, com certeza, a Liliana é a carta da direita, porque ela é a carta verdadeira. E, por final, nessa parte de verificação, quero falar rapidamente das cartas antigas. Tá? Cartas mais antigas tinham um layout diferente. Então, essa borda preta que a gente está buscando aqui, né, na caixa de imagem, na caixa de texto, ela não era tão clara, né, tão cheia, tão definida assim. Ela ainda existe, tá? Bem fininha aqui, mas é bem mais fina, é bem mais difícil identificar. Mas da mesma forma que tinha problemas nas novas, nas antigas também tinham, porque apesar daqui também existir, você vê, não tem o preto padronizado aqui. Aqui é bem, não tem o preto sólido aqui, né? Aqui nem chega a ser preto, é quase um marrom. Agora aqui não, o preto está aqui, ele é bem fino, não é tão sólido quanto nas cartas mais novas, mas ainda está lá. Mas independente disso, tá? O símbolo, que não tinha ainda dourado, prateado, era tudo preto, tá? Então isso aqui são duas cartas raras, tá? A Lúria é uma carta rara de tempestade, a Astúcia de Mir também é uma carta rara de tempestade, tá? Então olha aqui, ó, olha o preto do símbolo de mana do Aluren, que é uma carta verdadeira, e olha o preto do símbolo de mana da Astúcia, que é uma carta. Olha esse raio aqui, todo torto. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas dentro da imagem aqui, de forma que a gente consiga enxergar aqui, ó. Pronto. Acho que tá bom aqui. Um pouquinho menor. Aí. Acho que dá para enxergar aqui, ó. Esse raio, ó, o raio, tá muito claro o raio aqui. Você consegue ver o raio nitidamente. Aqui tá meio bagunçado, tá? Porque realmente aqui não é um preto sólido. É aquele preto pigmentado, padronizado, né, dentro do esquema da roseta. Mas essa falsificação é uma falsificação nova, porque as letras são sólidas. Tanto as letras quanto o custo do símbolo de mana. Tá? Mas mesmo isso, tá, o verso da carta ainda é problema. Tá? Aqui é a Astúcia de Mir, como tá vendo que ela está marcada, o verso da carta ainda tem o mesmo problema. Tá? Porque é o mesmo desde sempre, então o verso não mudou. O layout do verso é o mesmo. Então aqui, ó, olha o preto sólido, olha o preto na roseta, né, com aquele padrão de impressão. Nas letras, mesma coisa. Olha só como é que está o preto das letras. No Aluren, que é a carta da esquerda, olha o preto bem definido. Tá? Então tudo isso mostra pra gente que realmente é simples eu buscar. Se eu achar aqui também, olha os 4 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Os 4 pontinhos formando o L naquela parte clara da bolinha verde. E aqui, eu tenho um montão de ponto vermelho tudo espalhado aqui. Então, essa carta definitivamente é uma carta falsa. Mesmo que a parte da frente seja um pouquinho mais difícil de identificar, a parte traseira é muito simples. Continuando aqui então, deixa eu voltar. Ok. Bom, essa então é o primeiro teste. Esse então é o primeiro teste. O teste de impressão, o teste de verificação da tinta preta, dessa última camada de tinta preta que a gente tem para identificar tanto na frente da carta quanto no verso da carta. Bom, o que eu vou fazer agora é fazer o teste de luz. Qual que é a ideia do teste de luz? O papel que é usado para impressão, tá? Ele é diferente na carta falsificada e na carta original. E essas cartas ela possuem uma camada interna, que o pessoal chama de core, né? A carta original ele tem um sistema de blue core, é um papel azulado.
e a carta falsificada, por algum motivo, eu não sei por que eles não mudaram isso ainda, o papel é preto, né? O papel que vocês identificam é preto. Então, isso afeta como que a luz passa através das cartas, né? A qualidade do papel, muitas coisas. Isso você consegue verificar facilmente com uma luz de celular, tá? Você coloca o celular atrás da carta. Eu vou apagar aqui minha luz, um segundinho, para facilitar a visão de vocês. Deixa eu apagar aqui as luzes. Isso aqui já está suficiente. Bora lá. A carta, lembrando que a carta em português, é a carta verdadeira. A carta em inglês é a carta falsa. Então, deixa eu olhar aqui. Esta aqui, a carta da minha direita, é a carta falsa e a carta da minha esquerda é a carta verdadeira. Então, olhando aqui, ó como que a luz... Opa, mirar aqui na luz. Olha a luz aqui. Olha como que a luz passa aqui, nessa carta aqui, na carta verdadeira. Olha a intensidade da luz. Mudando para a carta falsa, olha a intensidade da luz. Embaixo vai ser a mesma coisa. Olha a intensidade da luz aqui embaixo. Deixa eu tentar mudar para a carta verdadeira. Carta verdadeira. Opa, desculpa. Olha a intensidade da luz na carta verdadeira. Desculpa. E a intensidade da luz na carta falsa. Esse é o teste de luz, tá? A carta verdadeira, ela passa mais luz que a carta falsa. As cartas falsas, elas travam mais luz, tá? Elas não deixam a luz passar com tanta facilidade. Liliana, carta... Opa! Liliana, carta verdadeira. Olha como que a luz passa na Liliana. Difícil aqui eu mirar a câmera. Ok? E Praxis, carta falsa. Olha como a luz passa na carta falsa. É uma de cada vez, fica difícil. Isso vai ter importante, porque tem que falar uma coisa importante. O teste de luz é um teste comparativo, tá? Você não pode falar, tá passando pouca luz, então essa carta é falsa. Tá? O teste de luz, ele é um teste comparativo. Você precisa ter duas cartas da mesma edição, desculpa aí, para dizer se aquela carta falsa é verdadeira, porque cartas de edições diferentes podem ter uma passagem de luz diferente, tá? Isso acontece com alguma frequência. Cartas, por exemplo, de Delist passam uma luz mais fraca e avermelhada. A gente estava fazendo alguns testes esses dias, isso mostrou pra gente muito claramente, né? Do nada apareceu uma carta com uma luz vermelha, a gente achou que era falsa. Quando a gente foi ver, era só a questão da edição diferente, tá? Então, isso é importante. O teste de luz, ele é um teste comparativo e você precisa realmente ter duas cartas da mesma edição. Aí não precisa ser da mesma raridade, basta ser da mesma edição. Se for as cartas iguais, melhor ainda. Se tiver duas cartas iguais, melhor ainda. Mas cartas da mesma edição é suficiente para você fazer esse teste de luz comparando, tá bom? Olhando aqui, eu tenho uma colinha aqui no meu roteiro. O terceiro teste, isso infelizmente não vou poder mostrar aqui, é o teste de peso. As cartas originais, elas têm um peso específico, tá? Entre 1,7 e 1,8 gramas, tá? 1,7 e 1,8 gramas. Existem balanças de precisão que você compra na internet, R$20, R$30, que conseguem medir isso com uma variação de 0,1 gramas. E as cartas mais falsas, geralmente, elas são mais pesadas. As cartas falsas mais falsas, elas são mais pesadas, elas chegam a 1,9. Então, essa é uma outra forma de você testar, pesando essas cartas, tá? Então, se você, né, principalmente lojistas, tá, que vendem e compram carta a todo momento, ter esse equipamento é algo bem interessante, tá? Para o jogador, de uma forma geral, o conta-fios é suficiente. Para lojista, eu acredito que investir nesse equipamento mais, digamos, sofisticados, como uma balancinha dessa de precisão, valeria a pena, até porque é um material barato, tá? Bom, um outro teste comparativo, até que eu aprendi recentemente e não é tão simples, é você olhar, buscar esse papel preto e esse papel azul dentro das cartas. O que acontece? A carta, ela possui camadas, tá?
Existe uma camada da parte traseira, existe uma camada da parte da frente. E entre essas camadas existe uma outra camada desse papel azul, né, esse blue core ou esse black core. Então, ela possui uma espessura, tá? E você consegue enxergar essa espessura com conta-fios, tá? Você olhando isso, você consegue ver esse azul e esse preto. É muito difícil ver isso, mas consegue, tá? Eu confesso que eu demorei para ver isso, não consegui ver em todas as cartas, mas nas cartas mais novas, eu peguei algumas de Kamigawa Neon Dynasty e consegui enxergar esse azul. Quando você compara, quando você coloca uma falsa e uma verdadeira, fica muito clara, tá? A diferença entre elas. Ou seja, eu também classificaria isso como um teste comparativo. Você não pode pegar, tentar identificar a cor desse papel lá dentro sozinho. Porque apesar de ser um azul, é um azul mais escuro, né? Tipo azul marinho, alguma coisa assim. A gente não vai conseguir ver, isso você consegue identificar quando você rasga a carta, tá? Mas, assim, esse era um outro teste, é justamente identificar esse papel. Mas para esse teste, você precisa fazer exatamente isso. Aqui é um... Opa! Eu tenho aqui um Survival of the Fittest que já está rasgado, tá? Para esse teste, você precisa realmente rasgar a carta. A gente não vai conseguir enxergar aqui, até porque meu equipamento não é muito bom, ok? Mas que seja. Você vai precisar rasgar a carta. Então, eu não considero isso um teste válido. Ele vai te falar se a carta é verdadeira ou falsa, mas se a carta for verdadeira, ela não serve mais para nada porque você acabou de rasgar a carta, tá? Então, esse é um outro teste que também é possível fazer, mas eu considero meio inútil para a gente no dia a dia, né? Para o jogador no dia a dia. Quem compra, de repente, bolão de cartas de um jogador, não sei, talvez tentar identificar se existe uma ou outra falsa ali e falar que o resto é verdadeiro, também não sei se vale a pena. Há tantos testes tão simples que rasgar a carta considero que não seja algo válido. Um outro teste que já foi muito verdade no passado e agora não vale mais é o bend teste. É você dobrar a carta dessa maneira. Por quê? As cartas antigas, falsificações mais antigas, né? A ideia da carta de Magic é verdadeira. Quando você dobra ela, essa aqui é verdadeira. Não vou fazer. Não vou fazer. Essa aqui é verdadeira, uma Lotus verdadeira. Quando você dobra ela, a ideia é que a carta de Magic ela vai voltar e você consegue ajeitar ela ao normal sem nenhum estrago. A carta não vai ficar marcada de forma nenhuma. Ela dobrou, mas ela volta a situação dela padrão, normal, sem nenhum tipo de marcação. Você não consegue identificar. A carta falsa, além dela demorar mais para voltar, ela não volta tão facilmente quanto a verdadeira. As falsificações mais antigas, elas marcavam, elas rachavam, né? Essa parte preta era visível, né? Nessa parte preta aqui era visível uma rachadura. Hoje isso não é mais verdade. Então você consegue voltar ela ao padrão, essa aqui é a carta falsa, tá? Como se fosse a verdadeira. Então esse bend teste era um teste válido alguns anos atrás, não sei quantos exatamente, mas hoje em dia não adianta, tá? Você pode fazer isso e a maioria, tá, das cartas falsas, elas vão passar nesse teste. Você não vai conseguir identificar se a carta é falsa só por esse teste, tá? Bom, bend teste, teste de peso, eu acredito que fomos todos, tá? Não tenho mais outros testes. Vou falar aqui agora então. Desses testes todos, o mais importante é o primeiro, tá? O teste da impressão. Identificar as linhas sólidas pretas, tanto na frente quanto no verso da carta. E juntamente com esse teste, o teste de luz. Se você conseguir, se a sua carta, supostamente falsa, passar em todos esses testes, olhando todos aqueles pontos na frente, todos aqueles pontos atrás, e ainda passar um teste de luz comparando com uma carta da mesma edição, tá? Essa carta provavelmente é uma carta verdadeira, tá? Eu pegaria para mim uma carta que passasse em todos esses testes, tá? Bom, antes de finalizar, queria falar só sobre sobre o equipamento, tá? É uma lupinha. Eu aconselho a todos que quiserem adquirir que peguem uma com ampliação de 60 vezes, tá? Dizem que com 20 vezes você já consegue enxergar, mas assim, com 60 vezes fica muito fácil você enxergar, inclusive essa lateralzinha aqui, tá? Então, o preço não é muito caro comparado ao de 20 vezes, então vale a pena gastar um pouco mais para comprar isso. Quem quiser, né, o pessoal da região, na loja, na Manatep, isso tem à venda, tá? É só falar com o Saulo, isso tem à venda.
tá? Pessoal de outros estados, tudo mais, você encontra fácil esse modelo aqui no Mercado Livre. Tem um modelo mais simples que esse, que é um pouco mais barato, tá? É razoavelmente mais barato, tá? Eu tinha um desse, o meu tá pifado ali, eu achei que fosse a bateria, mas fui trocar, não era. Mas esse aqui eu gostei bastante. A luz dele é mais forte e eu consegui focar melhor. Eu acredito, não medi, mas eu acredito que a lente tem um diâmetro um pouco maior, tá? Então isso facilita também um pouco a verificação. Gostei bastante desse aqui, nem lembro aqui qual é a marca, mas você consegue achar isso na internet, você consegue pesquisar bem, e o pessoal da região, na Manatep, tem isso para vender, é só falar com o Saulo. Bom, pessoal, deixa eu dar uma diminuída aqui, para fugir aqui da nossa tela, e finalizar aqui o nosso vídeo falando que quem quiser, né, a loja lá da Manatep, lá em Niterói, ela faz esses testes para você, ela te ensina a fazer, o Saulo está sempre lá, toda a carta, né, mais cara, o Saulo mostra para a pessoa que aquela carta é uma carta verdadeira, tá? Ele mostra lá na lupa, ensina a pessoa a usar, tá? Então se você acha que você tem alguma carta falsa, pode levar lá, que isso é rapidinho, ele fala para você se tem e te ensina a usar. Fora isso, tem os torneios, tá? Toda semana tem torneio de vários formatos, como eu disse lá nos outros vídeos. No outro vídeo, só teve um antes desse. Tem torneio de duel de Commander, torneio X2 de Commander, Pioneiro, Modern, qual era o outro? Commander, Pioneiro, Pauper, né? O Pauper tem ido bastante gente, inclusive, né, os torneios oficiais, né, com vaga, junto com a City Class, o Saulo, a Manatep também está participando, ok? Então esse é o site da Manatep, manatep.com.br. Acesse o site, se inscrevam no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o vídeo, né, sobre outros pontos, se você acha que eu falei alguma besteira, que eu posso ter falado alguma coisa errada, comenta aqui no vídeo, coloca lá o comentário, a gente vai discutindo isso, e a ideia é justamente isso, que a gente elimine esse tipo de coisa do ambiente, porque isso é muito prejudicial para os jogadores, né? A gente sabe que Magic é um jogo custoso, é um jogo que dá algum trabalho para a gente manter a nossa coleção, mas é a nossa diversão, né? É gostoso, é bom estar num ambiente onde a gente se sinta, né, livre desse tipo de problema, tá ok? Então comenta aqui, deixa o like no vídeo, compartilha com seus colegas, a gente acha que essa informação é muito importante para todos, tá bom? Um abraço a todos e até aí o próximo vídeo do conhecimento acumulado aqui na Manatep. Abraço a todos.